Décima aparição de Jesus pós-ressurreição aos seus discípulos, meus irmãos. Décima e última aparição do nosso Senhor depois que ele ressuscitou, de acordo com a contagem que estamos fazendo nos relatos bíblicos, que foram 10 aparições, e é isso que nós estaremos estudando na aula de hoje, que está escrito em Lucas 24, do 44 ao 49, assim como em Atos, capítulo 1, dos versículos 3 a 8. Meus irmãos, vamos para Lucas, diz bem assim. Lucas 24, 44 diz, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse, está escrito, o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele ainda segue dizendo aqui no finalzinho, vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que serem revestidos do poder do alto. Meus irmãos, fiquem na cidade. Que cidade? Cidade de Jerusalém. Nesse momento agora, Jesus está aparecendo aos discípulos em Jerusalém. Vê que essa é a 10ª aparição, está em Jerusalém. Na 9ª aparição foi a Tiago, que foi a aula passada. Não sabemos onde. Mas na 8ª aparição, ele, assim como na 7ª aparição ele apareceu aos 7 discípulos que estavam pescando no Mar da Galileia, foi na Galileia. Na 8ª aparição, que o que chamamos de 11 mais 500, que foi a mais de 500 irmãos e os apóstolos juntos, também foi na Galileia, numa montanha na Galileia. E agora a gente está vendo que eles estão em Jerusalém. Alguns até chegam a confundir essa aparição com aquela primeira aparição que estava com os discípulos lá, mas aqui não tem problema nenhum ter sido a última, porque como Lucas fala aqui em Atos também, que é o seu próximo livro, vê meus irmãos, Lucas, o médico, que Paulo disse, chamava ele de médico amado, lá nas epístolas, foi o autor do Evangelho de Lucas e também foi o autor do Evangelho de Atos. Aqui a gente está vendo 2 livros diferentes, um evangelho e um livro histórico, mas que são obras de um mesmo autor. E aqui o mesmo autor do Evangelho de Lucas, o mesmo que escreveu isso que a gente leu, está dizendo bem assim, no versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Olha que interessante, né? Período de 40 dias. Aqui Lucas está dizendo aqui em Atos que foi o período que Jesus fez as suas aparições. Daqui a gente já tira essa informação. Falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, no qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui já cabe um comentário, né? Então Jesus estava dando a ordem para eles, olha, não saiam de Jerusalém. Já seria estranho essa aparição ter sido alguma das anteriores, porque a gente viu que em aparições anteriores a essa, eles estavam na Galileia. Então, como é que eles não teriam saído da cidade? Então, essa sendo a última, eles poderiam estar esperando 10 dias depois, que seria o dia de Pentecostes, que está aí lá em Atos 2. Meus irmãos, Pentecostes é uma festa que ocorre 50 dias após a Páscoa. A Páscoa, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, 7 semanas depois do dia da Páscoa, então 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Uma semana tem 7 dias. 49 dias depois do dia 1, então 1 mais 49, 50. É o dia de Pentecostes. Olha só que interessante, tá? Então Jesus ressuscitou no domingo, era Páscoa, quando Jesus morreu. Aquela época era a época de Páscoa. Sexta-feira de Páscoa, sábado de Páscoa, domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo. E aí 50 dias depois veio o dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos lá no cenáculo, que a Bíblia fala pra gente. A gente estuda isso em Atos 2. Mas olha a curiosidade, por que a gente falou 10? Por que falou 10, professor? Porque se Jesus fez as suas aparições durante
40 dias, e a ascensão ao céu, a subida dele aos céus, que é a próxima aula que a gente vai estudar. Vai ser no último dia, que é o 40º dia. Depois da sua subida aos céus, depois da sua ascensão aos céus, que é no 40º dia, quantos dias vão faltar para 50? Vão faltar 10 dias. Então, ali 10 dias depois, eles vão estar reunidos no cenáculo ali, ainda em Jerusalém, esperando, aguardando, para que recebam o Espírito Santo, que vai ser o fenômeno conhecido como Atos 2, é o fenômeno de Pentecostes, tá, meus irmãos? Pentecostes, na verdade, é a festa que ocorria, só que a gente associa hoje Pentecostes ao fenômeno da descida do Espírito Santo que aconteceu registrado em Atos 2. Interessante isso pra gente, né? Aí ele disse aqui na última aparição dele, na 10ª, que está lá em Atos 1, lá no versículo 4, ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, no qual lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Os discípulos de vez em quando faziam umas perguntas que nem sempre tinha sentido, né, meus irmãos? Eram novos, a gente sabe que eles eram novos. Apesar de ter pessoas mais maduras como eles, como a própria mãe de Jesus, por exemplo. Mas é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles estavam falando de coisas que eles ainda tinham imaginando. Estavam imaginando sobre a restauração de Israel. Isso tem a ver com aquela passagem do sermão escatológico de Jesus também, viu, meus irmãos? É interessante, se a gente não teve a oportunidade de ver essa aula, é interessante ver. Lá em Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21, trata do sermão escatológico de Jesus. E é interessante a gente ver aquela passagem também. Versículo 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Atos 1:8, famoso, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E versículo famoso que nós costumamos ouvir: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Curiosidade aqui, meus irmãos. Olha, tem duas curiosidades. A primeira, olha a sequência, né? Em Jerusalém. Então, Jerusalém era o centro religioso, era a capital, onde eles iam receber o Espírito. Iam ser testemunha ali no coração de Israel. Depois ia se espalhar para toda a região, que era a região da cidade de Jerusalém, era a região da Judéia. Já estudamos isso na parte de geografia bíblica, exaustivamente. De geografia de Jesus Cristo. Lá nas aulas de introdução aos evangelhos. Então eles iam ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, mas ia para além da Judéia. Eles iam também ser testemunha em Samaria. Em Samaria, tinha uma coisa errada aí. Como assim? Samaria é uma terra que eles geralmente não costumavam entrar para evangelizar. Era um povo que tinha dificuldade, os samaritanos tinham dificuldade com seus vizinhos. O método de adoração deles era diferente. Quando Jesus fez o envio dos discípulos, tem o envio dos 12 e o envio dos 70. Ele disse: não vão para Samaria, vão para outras terras, preguem, façam isso. Ou seja, não era tempo ainda deles entrarem em Samaria, mas vinha apenas para os seus, que seriam os perdidos da casa de Israel, vamos utilizar esse termo. Mas Jesus entrou, ele mesmo foi evangelizar. Lá a gente vê em João 4, quando Jesus entra e fala com a mulher samaritana, porque ele ficou 2 dias lá ainda, e evangelizou os irmãos de lá, ele mesmo. Mas agora que ele já tinha morrido e ressuscitado, ele faz diferente. Ele disse: agora vocês vão também ser testemunhas em Samaria. Precisem ir até lá. Quando a gente começa a estudar Atos, a gente vê que Pedro chegou aí para Samaria também para evangelizar lá. Os discípulos de Jesus foram evangelizar também lá. Então, se ele está evangelizando em Samaria, agora quer dizer que o evangelho também está sendo pregado aos gentios, porque os samaritanos para eles eram praticamente gentios. E Jesus confirmou geral agora, né? Sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, agora está aberto ao mundo inteiro. Meus irmãos, vocês não são só minhas testemunhas para os judeus, mas aos gentios também. É muito interessante Lucas escrever aqui em Atos isso, essas falas de Jesus, porque a gente vai ver fortemente que estava tendo confusões e dificuldades de interpretações em saber se o evangelho ia para o gentio ou não. Teve a questão de Pedro, que precisou ter uma visão e foi levar o evangelho para Cornélio, que era um gentio, entrou na casa dele e viu que eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Há aquela
dúbia questão entre os protestantes de linha pentecostal com os protestantes de linha reformada histórica ou não pentecostal. Vou falar o termo reformado histórico. Se o batismo no Espírito Santo tem como evidência ou falar em línguas, que é chamada glossolalia, ou se não, é na conversão, né? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, claro. Mas vou utilizar o termo que os pentecostais costumam usar, tá? Cornélio e sua família foram batizados no Espírito Santo. Vamos utilizar esse termo. Começaram a falar em línguas. Aí Pedro disse, eles receberam o Espírito Santo porque não podem receber as águas. Aí batizou nas águas e depois teve problema. Os discípulos ficaram sem entender como é que você entrou na casa de um gentio e batizou ele nas águas. Então eles tinham dificuldade com isso. Paulo depois começou a pregar o evangelho para os gentios também, primeiro lá na região da Galácia, lá na Ásia Menor, aí foi para as cidades, né? De Icônio, de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, saiu pregando os evangelhos por lá e depois teve dificuldade e os judaizantes quiseram quebrar a autoridade de Paulo lá nas regiões da Galácia. Ele teve que escrever o livro aos Gálatas e depois tinha um concílio em Jerusalém, lá em Atos 15. A gente está dizendo depois, considerando que Gálatas foi feito antes do concílio de Jerusalém, tá, meus irmãos? Nesse caso, ele entraria como primeira epístola escrita por Paulo. São coisas que a gente vai estudar depois. Vamos estudar bastante isso aí, mas mais lá na frente. Então, Lucas, relatando isso aqui em Atos, é importante. Jesus agora está abrindo para que o evangelho seja pregado em todo o reino. Por isso que ele se entristeceu lá nos evangelhos quando ele estava prestes a ser pego e os gregos chegaram para ele e queriam falar com ele. Ou seja, se o evangelho tinha chegado até na Grécia, o centro cultural, e eles foram ali para ver Jesus, estava na hora de Jesus, estava na hora de o grão de mostarda morrer para que ele desse a árvore e desse os frutos. Ou seja, estava na hora dele morrer para que o evangelho fosse pregado de vez, de maneira aberta para toda a comunidade, porque até no centro da Grécia tinha chegado o evangelho já. E foi o que aconteceu. E agora Jesus está aqui testemunhando, está abrindo o chamado de testemunha para o seu povo. Bem, meus irmãos, muito interessante isso. Outra coisa interessante é uma aplicação prática nos dias de hoje para a gente, doutrinária. Jesus nos chamou para ser testemunhas nessa terra. Tá, e daí? E daí que muitas das vezes eu quero advogar Jesus. Meus irmãos, nós não somos advogados de Jesus. Jesus não nos trouxe nessa terra para defender Jesus, ou melhor, defender a minha religião, disfarçada de defender Jesus, muitas das vezes. Jesus me chamou para ser testemunha, eu preciso ser luz do mundo. Às vezes a pessoa critica a minha religião ou faz algo, ou até na TV, né, a gente vê aquelas pessoas, aqueles grupos políticos de comunidades fazendo aqueles cerimoniais ridicularizando Jesus em público, como evento em Olimpíadas, eventos em praças públicas, pessoas colocando na cruz ali de maneira a ridicularizar Jesus, ou até mesmo pegando a cruz e colocando em regiões ali indevidas no corpo. E a gente fica contrariado, nós cristãos, muitas das vezes querendo nos vingar daquelas ações, porque isso é o que acontece mesmo com muitos. Até mesmo chegando a ameaçar de morte aqueles grupos, como ameaçaram de morte o coral gay da comunidade LGBT de São Francisco, né? Que fez aquela música Nós Vamos Converter os Seus Filhos, tá com alguns anos isso aí. Ameaçar de morte. Cristão ameaçando outro de morte. Ah, porque ele falou de Jesus. Não, meus irmãos, é porque ele falou da minha religião. E o meu ego se aflorou. Essa é a verdade. Meus irmãos, Jesus não chamou para defendê-lo. Eu não preciso estar advogando Jesus na terra em canto nenhum. A gente não é legislador, juiz. Pelo contrário, em Tiago. E agora eu vou abrir essa passagem aqui com os senhores, meus irmãos. Vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de Tiago. Aproveitar essa oportunidade aqui. Vamos lá para o capítulo 4 de Tiago, meus irmãos. Olha o que ele diz para mim aqui nos versículos 11 e 12. Ele diz bem assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, você não é observador da lei, mas juiz. Ele está dizendo assim para mim: olha, se você fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, você fala mal da lei ou julga a lei, é o mandamento do Senhor. Se você julga a lei e fala mal da lei, você não é uma pessoa que deveria estar cumprindo, mas juiz. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque ele diz aqui no 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo?
Meus irmãos, Deus não me trouxe aqui para a terra para ser legislador nem juiz de ninguém. Quantas das vezes eu condeno meu irmão por causa do pecado dele? Já estou condenando ali, colocando ele no inferno. Isso é antibíblico, valendo. Deus me chamou para ser testemunha, não juiz. Ah, mas Jesus falou lá em João capítulo 7, não julgue pela aparência e sim pela reta justiça. Sim, meus irmãos, nós fazemos juízo de valor e precisamos fazer. E quando estudamos a palavra de Deus é para a gente discernir sim entre o certo e o errado. E muitas das vezes nós vamos ver o nosso irmão fazendo algo errado e a gente vai julgar e vai dizer que é errado, sim. A gente está julgando a circunstância e vendo o erro do irmão. Pela Bíblia, pelo discernimento, a questão é, o que é que eu faço com isso? Eu tenho duas opções. Uma, eu condeno. E aí eu caio fortemente contra essa passagem aqui, porque eu estou sendo legislador e juiz para condenar meu irmão. Quem disse que eu é quem coloca ele no céu ou no inferno? Um só pode colocá-lo no céu ou no inferno, aquele que salva e faz perecer. Ele é Deus, eu não. Inclusive, ele vai me julgar também. E se eu for para essa opção 1, eu caio contra Tiago 2,13 também. Tiago 2,13 diz, porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia é maior do que o juízo. Aí eu vou cheio de justiça para cima do meu irmão, condeno meu irmão, a régua que eu usei para ele vai vir para mim. Jesus disse isso claro em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Não julgue para que você não seja julgado, isso é juízo condenatório. Porque com a medida que você usar para medir seu irmão, vai ser medido também. Aí a régua gigante que eu uso para o outro vai vir para mim. Eu quero mesmo condenar o outro? Sendo que Tiago 2,13 diz que a misericórdia é maior. Ah, meu irmão, a gente não está em posição, não. Então o que é que eu tenho que fazer quando eu vejo o erro do meu irmão? Ajudá-lo. Gálatas 6, do 1 em diante. Colossenses 3, o próprio Tiago aqui no capítulo seguinte, no 5,19, ele diz, meus irmãos, confessem seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros. Muito pode, em sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Preciso estar ajudando. Às vezes eu chego pro meu irmão, tô com dificuldade tão grande nisso, o outro chega e diz, ei, não, rapaz, que é isso? Segura aqui minha mão, vamos junto nessa, isso é contrário à Bíblia, olha, se oriente, meu amigo, faça isso não. Rapaz, tá difícil, não, vem cá, ó, eu vou com você, você vai pra onde? Amanhã eu vou pra tal lugar, vai não, se você for pra tal lugar, você vai cair em pecado, não vai não. O que é que eu faço? Amanhã você vai se encontrar comigo, vem, olha, vai almoçar comigo aqui em casa amanhã, vem pra cá pra casa. Ah, mas a gente, não, a gente dá um jeito, bota mais água ali no feijão. Se não tiver comida, a gente fica junto aqui, brinca, sorri, assiste alguma coisa, mas você não vai não, você vai ficar comigo aqui. Porque se você for, você vai se dar mal. Não vai não. E a gente se ajuda uns aos outros. Gálatas 6, 1 em diante diz, vocês que são espirituais, se pegar o seu irmão fazendo alguma coisa errada, ajude ele. Com toda paciência e doutrina, a gente precisa ajudar. Então, a partir do momento que eu julgo uma circunstância, é isso que eu preciso fazer. Então, isso aqui foi uma oportunidade que a gente teve, meus irmãos, de verificar essa passagem para saber que eu não sou legislador e juiz. Não cabe a mim estar condenando ninguém, muito menos dizendo se alguém vai para o céu ou para o inferno. Mas, pelo que a gente vê em Atos 1,8, ele nos chamou para ser testemunha de Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12 diz, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Exultem, alegre-se, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vocês, grande é o vosso galardão no céu. Eu preciso entender que a minha posição de servir o Senhor é a minha posição de passar pelo que for necessário por estar servindo o Senhor. E no versículo seguinte, do 13 em diante, ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O que é a luz? Não é eu brilhar por mim mesmo. Quando ele diz que a sua luz, as suas obras brilhem diante dos homens, não é eu fazer, a gente já estudou sobre isso. Estudamos isso nas aulas anteriores, inclusive quando Pedro disse para Jesus que amava ele. Estudamos isso fortemente. Não é meus dons e talentos aparecer para o meu irmão, não, mas eu resplandecer Jesus em mim. Jesus está tão patente de dentro para fora em mim, o meu comportamento, as minhas reações, que os irmãos veem Jesus em mim. Aí isso deve acontecer. Como? Porque eu sou o cara, estou brilhando muito? Não. O próprio Tiago, lá no capítulo 3, no final, ele diz, quem de vocês é sábio e inteligente? Mostre com suas obras de mansidão e de sabedoria. Então, o espírito manso, o espírito tranquilo. O irmão xingou, eu não reagi. Bateram na minha face, eu virei a outra. Precisei perdoar quando preciso. O meu espírito fez uma coisa, mas o meu vizinho fez uma coisa, mas eu não me vinguei dele. Então, estou disposto a fazer isso. Porque se eu estou disposto a fazer isso, aí a gente está sendo sábio e inteligente de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, a luz de Jesus vai brilhar para a gente para fora.
É diferente. Então nós fomos chamados para ser testemunhas, tá, meus irmãos? E com isso a gente fecha essa passagem aqui, que é a 10ª aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos em Jerusalém. E nós vamos encerrando também a nossa aula de hoje, para que a aula que vem a gente veja o último momento, a ascensão ou subida de Jesus aos céus. Ele vai aparecer mais uma vez. Nessa aparição com todos, ele vai subir aos céus, vai ascender aos céus. Todos vão ficar olhando até que uma nuvem o cubra. E a partir desse momento, a história da igreja primitiva ou igreja apostólica na terra, meus irmãos, sem a presença física de Jesus, mas guardando o Espírito Santo. E é uma história que segue até os nossos dias de hoje. Então Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.